Olá, eu sou Lucas Cerqueira Figueiredo, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vim apresentar o meu projeto de doutorado que eu estarei desenvolvendo ao longo do programa. O título do projeto é Identificação de Sinergias entre Projetos de Pesquisa e Oportunidade de Fomento, uma abordagem baseada em inteligência artificial. Esse projeto vai ser desenvolvido com a orientação do professor Dr. Leandro Augusto da Silva. O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de uma ferramenta que vai facilitar o trabalho de revisão de literatura por parte dos pesquisadores, assim como otimizar o processo de identificação de revistas e periódicos para publicação, além de auxiliar os gestores e coordenadores de pesquisa a encontrar a melhor correspondência entre projetos de pesquisa e editais de fomento. Para todas essas tarefas será utilizado um modelo de inteligência artificial chamado Transform. É um modelo de linguagem capaz de gerar representações computacionais de textos de diferentes domínios. Para o contexto desse projeto, estaremos lidando com textos do domínio científico, ou seja, projetos de pesquisa, artigos, editais de fomento de pesquisa, entre outros tipos. Durante essa pesquisa, gostaríamos de testar algumas hipóteses. Será que é possível representar de forma visual ou quantitativa a similaridade temática ou semântica entre determinados documentos científicos, apenas utilizando as representações extraídas pelos modelos de linguagem? Outra pergunta é: será que é possível identificar a correspondência temática entre determinado artigo e o contexto de publicações feitas em uma publicação, ou revista, ou periódico, de forma a conseguir otimizar ou melhorar a chance de aceitação e impacto desse artigo? Uma terceira pergunta é: será que é possível identificar a correspondência entre projetos de pesquisa e editais e oportunidades de fomento, de forma a conseguir otimizar a alocação de recursos por parte dos gestores e coordenadores de pesquisa? E nesse contexto, uma última pergunta é: será que é possível desenvolver um indicador quantitativo do impacto de determinado artigo científico, apenas analisando o seu conteúdo textual, dessa forma predizendo quão impactante um artigo pode ser em determinada área ou contexto de pesquisa? Essa visualização aqui, ela responde parcialmente à primeira e segunda hipótese, né? Então aqui a gente tem representado diversos artigos científicos, né? Então cada pontinho dessa visualização é um artigo científico. A cor desse pontinho corresponde à revista ou periódico que esse artigo foi publicado. Então a gente consegue ver uma dispersão entre os grupos, né, os periódicos. Por exemplo, aqui a gente tem um grupo em azul claro, que são o periódico de psicologia, por exemplo. Ele está distante dos demais periódicos, porque os outros tratam de temas mais relacionados a exatas. Então a gente tem, por exemplo, em vermelho aqui sobre física, em amarelo sobre física quântica, e a gente tem uma sobreposição também em artigos, em periódicos de temas similares. Por exemplo, em verde e azul escuro, são periódicos de aprendizado de máquina, né, machine learning. Então a gente tem uma sobreposição temática, né, desses periódicos, o que de fato faz sentido no contexto da visualização aqui. Então a gente tem uma visualização capaz de trazer essa similaridade temática, né, entre os tópicos dos artigos científicos e a posição de cada ponto, de maneira bem simplificada, ela foi extraída através daqueles modelos de Transformer. Então, os modelos de Transformer eles são capazes de sair representações vetoriais, ou seja, representações numéricas computáveis, né? E a gente consegue alocar esses pontos nesse gráfico, tendo essa representação onde os grupos estão bem coesos, né, entre os periódicos, e estão relativamente distantes entre si de acordo com a relação temática entre eles. E a metodologia do projeto ela vai seguir algumas etapas, né? Então, começando com uma revisão sistemática da literatura, para a gente mapear todo o contexto e a fundamentação teórica por trás desse projeto, né? Explorando modelos de linguagem, representação de informação, representação do conhecimento, a teoria por trás da visualização do conhecimento também, que são tópicos importantes para embasar toda a pesquisa que vai se seguir disso. Vamos ter que passar também por um processo de desenvolvimento da ferramenta em si, né? Por ser uma metodologia prática, ela precisa estar bem embasada no protocolo de desenvolvimento de software, né? Então, tudo isso vai ser contemplado nessa ferramenta. E para não deixar o rigor científico de lado também, vamos propor algumas métricas para avaliar a qualidade das representações geradas, dos agrupamentos gerados, das visualizações, para que não apenas elas sejam qualitativamente relevantes para o contexto do pesquisador, mas que elas possam ser comparadas, né, com modelos do estado da arte e outras abordagens também. Também está contemplado na metodologia, né, uma fase de prototipagem, implementação e, por consequência, também os testes e validação com os usuários, né, que no caso vão ser os pesquisadores e os gestores de pesquisa. No caso dos pesquisadores, a ideia da ferramenta é otimizar a tarefa de revisão de literatura, né, encontrar os artigos mais adequados para determinado contexto, determinada proposta. E no caso dos gestores de pesquisa, é identificar a correspondência entre projetos de pesquisa e editais de fomento, por exemplo.
ainda no contexto dos pesquisadores, também identificar, né, a correspondência entre possíveis revistas, né, periódicos, que um determinado artigo pode ser publicado. Então, nessa fase do projeto, vai ser realizado esses testes com usuários, né, testes, estudos de caso, tudo isso contemplado na etapa 4 e 5 da metodologia. Por fim, seria a disseminação dos resultados, né, como a proposta final desse projeto é uma ferramenta baseada completamente, né, na ciência por trás do modelo de linguagem, né, toda essa fundamentação teórica, né, que é conferida por um projeto, né, de tese de doutorado, que seria a disseminação de resultados do projeto, né, para o uso da comunidade. Por fim, agradeço a oportunidade de estar divulgando meu projeto de pesquisa, no qual tenho muito prazer em estar desenvolvendo, e aqui eu deixo meu contato. Caso não tenha interesse em trocar mensagem, trocar informações, fico à disposição. Obrigado.